Pensa comigo, o que é o status quo? O status quo é uma expressão que vem do latim. É o estado atual, é a situação presente. Tudo acontece ao vivo aqui. É a situação presente. Então, por que a gente se pega pensando que não pode desafiar o status quo? Isso é justamente o vulgo não mexer em time que está ganhando. Concorda? E vamos lá. Hoje, vem comigo que a gente vai mergulhar nesse tema. E é aqui que começa a minha história. E é sempre difícil falar da gente mesmo. Imagina num TEDx. Trabalhar em uma grande corporação tradicional me ensinou muita coisa. Me ensinou sobre estabilidade, sobre processo, sobre planejamento de longo prazo. Mas foi também esses mesmos elementos que me traziam confiança que chegaram para mim e estavam me segurando de inovar, me segurando de mudar. Mas por que a gente tem tanto medo de desafiar o status quo? Por que a gente não abraça o novo? Por que a gente não dá o salto de fé? E aqui vem a pergunta. Por que a gente prefere deixar tudo do jeito que está? Por que a gente não se joga, a gente não faz constantemente as mesmas coisas, mas de maneiras diferentes? É por causa da sensação de segurança. Esse é um dos motivos. Se eu me sinto segura, quando eu me sinto segura, eu tenho cada passo planejado metodicamente, eu consigo. Mas, gente, a gente foi ensinado a ter rotina desde bebê. A gente acordava, mamava, dormia. Acordava, mamava, dormia. Mas, é claro, isso só poderia trazer uma resistência à mudança. Porque é natural. A gente foi ensinado assim. É essa mesma resistência à mudança que pode te cegar. Ela pode te impedir de ver as oportunidades. E quando você não vê as oportunidades, você perde o horizonte. Você perde o todo. De acordo com Tversky e Kahneman, tem esse tal chamado efeito certeza. Ele fala que o ser humano, ele é avesso ao risco. Ou seja, o ser humano prefere a familiaridade ao risco. Mesmo que esse risco traga ganhos absurdos. Quem não ouviu essa frase? Se está com medo, vai com medo mesmo. Quem nunca? Gente, o medo, a paralisia diante dele, vem um leão. Você faz o quê? Paralisa. Gente, isso é um fenômeno real. A gente paralisa diante do medo. Mas a gente não pode se deixar paralisar diante do medo. Dê um passo. Não se amedronte. E aqui, voltando para a minha história. Eu estou que nem essa menina. Eu tinha que ter coragem para mudar. Lembra? Eu estava naquela empresa, 18 anos. Todo mundo me conhecia. Eu já tinha uma reputação. Eu sabia de todos os caminhos. Estava tudo certo. Mas será que eu estava crescendo? Será que eu estava evoluindo? Ou será que eu estava estagnada? Mas eu tive a coragem para mudar. E eu sou que nem essa menina, que deu um grande salto de fé. Mas eu tive muito medo. Gente, eu tive muito medo. Eu tinha insegurança. Eu tinha medo de não ser boa o suficiente. Gente, eu estava mudando para uma empresa de tecnologia. Quem nunca ouviu falar dos layoffs, os tais layoffs? Despejar, dispensar um monte de gente de uma vez só. O mundo de tecnologia tinha altos e baixos. Será que eu era boa o suficiente? Será que eu era excelente como eu era na outra empresa? Eu ia ser na outra empresa. Será que eu era uma fraude? Alguém me contou? Alguém não contou que eu era uma fraude? Será que eu era? Gente, tudo isso por conta da insegurança. A insegurança é uma outra manifestação do medo.
o medo do desconhecido, o medo do novo. Mas eu te pergunto, mesmo quando a gente está com medo e faz alguma coisa, a gente muda do ponto A para o ponto B. A gente evolui, a gente cresce. E sabe qual é a única certeza que vocês têm? Se vocês continuarem parados diante do medo, que você vai ficar no ponto A. O ponto B? Não, nem sei que ponto B é esse. Não conheço. Você ouviu falar? Eu também não. Se eu não me movo, eu não saio. Mas o que nos impede de buscar novas maneiras de fazer as coisas? Por que a gente é tão resistente? Gente, a Mackenzie, uma grande instituição de pesquisa, ela fez uma pesquisa com vários executivos sobre inovação, medo e mudança. 85% dos executivos disseram que o maior fator que bloqueava as pessoas de mudar, adivinha? Claro, 4 letrinhas, medo. M-E-D-O, medo. Então, essa paralisia que a gente sente diante do medo, ela existe, é um fenômeno real. Portanto, queimem os naus. Agatócles, um tirano de Siracusa, vou contar essa história, partiu para uma batalha sangrenta. Quando ele chegou, todos os barcos ancoraram. Adivinha? Toda a tripulação saiu. Ele olhou para trás e falou: queimem os naus. Queimem todos os barcos. Não tem mais como voltar atrás. Ele disse para si, para todo mundo, só dá para ir para frente. Então, gente, se vocês estão numa situação, como eu estava, com medo, eu dei o passo e queimei os naus. Só vai. Já ouviram essa também? Voltando à minha história, gente, que boa história, só falta o café. Eu entrei numa empresa digital. Eu caí no meio de um mundo digital. Gente, é uma empresa que vibrava, falava inovação, era pulsante. Aquela garotada jovem. E eu, 44. Ai, Jesus. Mas estava todo mundo lá. Aquilo pulsante. Alguém perguntava, alguém desafiava o status quo. Isso, vai lá, é isso aí. Pergunta mais. Gente, todo mundo era incentivado a desafiar o status quo. E aí, eu lembro como se fosse hoje. 2 anos e meio atrás, eu entrando nessa empresa. O CEO e fundador da empresa, ele chamou todo mundo que estava entrando junto comigo. Ele faz isso até hoje, gente. Chamou todo mundo e falou bem assim: eu tenho uma missão para vocês. Sabe qual foi a missão que ele deu? Ele falou: eu quero que vocês desafiem o status quo. Sabe as verdades absolutas? Que todo mundo diz que não pode mudar? Questione. Porque é só assim que a gente vai continuar disruptando o mercado. Gente, até me arrepia. E adivinha, 2 anos e meio depois, eu estou nessa empresa. E continuo desafiando o status quo. Criando produtos que fazem uau para milhões e milhões de clientes. Um orgulho de eu ter dado aquele passo e ter queimado os naus. Mas agora eu quero perguntar para vocês. Vejam, pensem comigo, eu penso aqui, vocês pensam aí. Lembrem de uma situação que vocês acharam que vocês cresceram demais, exponencialmente. Pensou? Doeu? Foi desconfortável? Vou contar uma história rapidinho, uma história dentro de uma história. Quando eu fui mãe, minha primeira vez ser mãe, 38 anos, depois de 3 anos tentando. A gente já tinha até perdido as esperanças. Eu já estava na fila de adoção. E minha tia faleceu.
Foi um choque, eu fui no inferno 10 vezes, gente. Minha mãe teve crise de pânico, eu fui no inferno 10 vezes e eu estava morando fora do país, só eu e meu marido, e tentando há 3 anos engravidar. Queria desistir de tudo, voltar, o medo. Mais uma vez eu disse, gente, eu sou a pior filha do mundo. A insegurança, será que eu sou uma fraude? Até para ser filha eu sou uma fraude? Naquele momento, numas férias, que meu marido falou assim, larga tudo, vamos ficar uma semana na praia. Venha. Você é muito mais que isso. Eu sei que tua mãe precisa de ti. Mas se você não botar máscara em você mesmo, você não vai conseguir ajudar ela. Eu fui para a praia, mal sabia eu que naquela uma semana, entre choros, entre Copa do Mundo, eu engravidei. E foi uma montanha russa. Porque eu nunca me vi tão desconfortável quando eu não conseguia amamentar meu filho. E para quem é mãe, eu sei que tem vários tipos de mãe. Mas naquele momento, no meu primeiro filho, eu queria amamentar. E eu não consegui. O desconforto era tão grande, a dor era tão grande. Quando ele tinha cólica, eu chorava com ele. Eu queria dar o peito, porque todo mundo falava que, dá o peito que, né? Passa a cólica. Eu dava o peito, o leite não saía. Então, gente, se vocês pensarem em algo parecido, saiba que ali eu cresci. Eu virei mãe, eu virei uma mulher adulta. Eu não era mais aquela menina que chorava, que não tinha. Eu virei uma mulher no desconforto. Em todas as vezes que eu chorei no banheiro, em todas as vezes que eu peguei meu filho e chorei com ele enquanto ele chorava de cólica. Por isso, voltando à minha história aqui, vão ter muitos altos e baixos. A gente tem que pensar fora da caixa. É só quando a gente pensa fora da caixa que a gente consegue. Eu não tinha o peito, não tinha o leite, mas eu tinha uma bolsinha de sementinha que aliviava um pouco a cólica. É sobre isso. Pensar diferente na vida pessoal e na vida profissional. Então, gente, quando a gente está limitado por falta de alguma coisa, por tempo, qualquer restrição, é aí que vem a solução criativa. É aí que a gente dá um jeito. Eu quero contar uma outra história, porque eu adoro contar história, gente. Se tivesse um café, a gente ia falar por horas aqui. Thomas Edison criou a lâmpada, mas ele falhou muitas vezes. E aí alguém perguntou, mas você tem certeza? Ele falou, eu não falhei, eu só descobri 10.000 maneiras que não funcionam. Gente, tudo isso aconteceu, a mudança de empresa, ter filhos com 38 e com 40. A mudança de empresa aos 44. Então, quem disser para vocês que inovação e mudança é um jogo dos jovens, não acreditem. Eu não acredito. Você pode mudar. Você pode fazer o que você quiser. Tenha vontade, tenha paixão. Porque não agora. O que está na tua frente que você precisa dar o salto de fé? O criador da Coca-Cola criou a Coca-Cola aos 55 anos. A Vera Wang, estilista, criou o vestido transpassado, gente, aos 40 anos, quando ela entrou na indústria da moda. Mas por que eu aceito o status quo? Por que você aceita o status quo? Eu quero te deixar uma mensagem. Inova sem medo. Não tenha medo da mudança. O seu momento é agora. Então eu te convido. Só assim a gente vai conseguir mudar a nossa vida, a nossa empresa, quiçá o mundo. Tic-tac, o tempo não para. Obrigada.